Olá pessoal, bom dia, espero que vocês estejam bem. Olha, a gente vai dar continuidade à nossa unidade temática que foi sobre potenciação, tá bom? Componente curricular matemática, professora Ivanilde. Potenciação de números naturais. Quando estudamos as primeiras operações matemáticas, conhecemos uma adição onde todas as parcelas eram iguais e descobrimos que essa adição era, na verdade, uma nova operação matemática denominada multiplicação. Assim, aprendemos que 3 mais 3 mais 3 mais 3 é igual a 4 vezes 3, que é 12. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 é o mesmo que 5 vezes 2, que é igual a 10. Multiplicação de uma adição de parcelas iguais. E como a matemática poderia reagir diante de uma multiplicação onde todos os fatores são iguais? 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Ou essa, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 81. Então, aqui vocês têm que fazer o quê? A multiplicação de parcelas iguais. Onde aqui, ó, 3 vezes 3 são 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. A exemplo do que fizera com a adição de parcelas iguais. Cria uma nova operação matemática, é a denominada potenciação, e a define como sendo: para representar uma multiplicação onde os fatores são todos iguais, que é a potenciação, usamos a seguinte notação: 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. E lemos 2 elevado à terceira potência, ou que é igual a 8, ou podemos ler 2 elevado ao cubo, como eu já expliquei na outra apostila, tá? E o 3 4 vezes é o 3 elevado à quarta potência, que é 81. E o 5 duas vezes, 5 elevado ao quadrado, ou 5 elevado à segunda potência, que é igual a 25. De modo geral, podemos representar uma potenciação da seguinte forma: o A é o fatores que se repete, o N ele é o expoente e o P é o resultado, que é a potência. Aqui nós temos, ó, os termos de uma potenciação. O fator que se está se repetindo chamaremos de base. O número de vezes que esse fator se repete chamaremos de expoente. O resultado da multiplicação de fatores iguais chamaremos de potência. Então, esse A aqui é a base, o N é o expoente e o P é a potência. Tá? Então, aqui, pessoal, é só para vocês, a gente está apenas dando continuidade a essa unidade temática, tá? Que está na nossa sexta apostila, que é potências e raízes quadradas. Professora, raiz quadrada. Raiz quadrada é o inverso da potenciação, tá bom? Eu quero saber a raiz de 25, então basta eu saber que é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Raiz de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81, tá? E a nossa unidade temática que a gente vai também continuar, para nós fecharmos esse assunto, é a geometria novamente, tá? Formas geométricas espaciais, tá? As figuras geométricas espaciais possuem 3 dimensões, que a gente também vimos lá na nossa outra apostila anterior. Quais são essas 3 dimensões? A largura, a altura e o comprimento. E são divididas em 2 grupos, os poliedros e os corpos redondos. Os poliedros são formados por arestas, que são segmentos de retas, as vértices, que é o encontro de 2 segmentos de retas, e as faces, lado da forma geométrica espacial. Alguns exemplos de poliedros são o cubo, o paralelepípedo, pirâmide e entre outros. Agora vamos desenvolver os conceitos existentes sobre faces, arestas e vértices. O que é vértice? São pontos formados pelo encontro de 2 ou mais arestas. Então, aqui nós temos as vértices, são os cantinhos. E o que é face? São as superfícies, são os lados do poliedro, do cubo, tá? E as arestas são os segmentos de reta. O que é aresta? São essas linhas, tá? Essas linhas aqui são chamadas de arestas.
Agora que já sabemos diferenciar faces, arestas e vértices, que tal relembrarmos das características das figuras planas com relação aos seus lados e aos ângulos? Vamos tratar dos polígonos convexos de 3 e 4 lados, mais conhecidos como triângulo, quadrado e o retângulo. Triângulo. Quanto ao comprimento dos lados do triângulo, eles podem ser classificados em 3 tipos. Olha aqui, pessoal, ó. O equilátero, que os 3 lados do triângulo são a mesma medida, tá? O isósceles, que possuem 2 lados com a mesma medida. E o escaleno, que possui as 3 medidas distintas ou diferentes, tá? Então, aqui são 3 exemplos de triângulo. E o quadrado e o retângulo, ambas as figuras são polígonos convexos, formados por 4 lados e 4 iguais. A diferença entre os lados se dá quando comparamos o comprimento dos seus lados, tá? O quadrado ele tem todas as medidas iguais, tá? O quadrado possui todos os lados da mesma medida. Já o retângulo, os lados são opostos, possuem o mesmo comprimento. Aqui, ó, os lados opostos possuem o mesmo comprimento. Então, tem 2 lados iguais e 2 lados diferentes, tá bom? Alguns exemplos de poliedros são o cubo, como eu já falei ali no slide anterior, o paralelepípedo, a pirâmide e entre outros. Aqui, ó, o cubo, paralelepípedo e uma pirâmide de base quadrada. Por fim, vamos viajar um pouco no que aprendemos até agora? Feche os olhos por um instante e imagine um dado. Quantas faces ele possui? Agora, vamos imaginar que esse dado é um carimbo. Vamos carimbar uma folha mentalmente? Então, aqui nós temos o dado e aqui nós temos ele aqui, os seus lados, né? A imagem formada na folha é chamada de planificação do cubo. Ela representa a figura tridimensional, representada em 2 dimensões, conservando a área da superfície da figura trabalhada. Alguns exemplos de planificação. Temos aqui, ó, o cubo, o exemplo aqui, o cilindro, olha aqui a sua planificação, a sua parte plana, né? A pirâmide de base quadrada e um prisma. Tá bem, pessoal? Então, aqui a gente termina a nossa videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, nos procure. Desejo vocês saúde e que em breve nós retornemos, tá? Para nós encontrarmos e damos continuidade às nossas aulas de matemática, tá bom? Fiquem com Deus. Qualquer coisa, estamos por aqui. Tchau, tchau.